Estamos de volta com o WordCamp Rio de Janeiro. Teremos agora nosso painel de conteúdo para a web. Eu fiquei sabendo que tem alguém de uma Liga da Justiça. Aí eu vim reclamar que ele não me convidou para a Liga da Justiça, cara. Que é isso, Nick Ellis? Mas eu quero participar. Não me chamam para os Vingadores, não me chamam para a Liga da Justiça. Não me chamam para nada, cara. Eu fico muito revoltado com esse negócio, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Não é porque eu estou frustrada e a justiça, eu quero fazer justiça, mas tudo bem. Mas já que você é o coordenador da sala de justiça, eu vou te chamar ao palco para comandar o nosso painel de conteúdo com os nossos super-heróis. Seja muito bem-vindo. Você está com um personagem da Marvel e a sala da justiça é da DC, né? Mas tudo bem. Um dia você chega lá, Guga. Gente, muito obrigado por vir aqui de tarde ouvir a gente conversando hoje sobre conteúdo. Então, eu queria chamar aqui deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Nick Ellis, o Nice Guy do Nerdcast. E eu sou o dono do Meio Beat, Digital Drops e do blog de brinquedo. Então, quem acompanha, muito obrigado pela audiência. Queria convidar meus amigos aqui para conversarem comigo. Denise D'Ambros, do Viaçu, por favor. Carlos Alberto Ferreira, da Globo. Flávio Lamesa, do Kibi Louco e do Chongas. E Mauro Amaral, do Fala Frila e Contém Conteúdo. Conteúdo não vai faltar aqui, galera. Então, vamos lá. A gente tem um papo bem animado, um pouco diferente da conversa que vocês assistiram mais cedo, porque a gente não vai falar da parte técnica, mas a gente vai falar de uma coisa que é fundamental para todo mundo que está começando um projeto, seja no WordPress, seja em qualquer plataforma, que é o conteúdo. O conteúdo é o santo graal de tudo que a gente está fazendo aqui. Então, se você fizer a parte técnica maravilhosamente bem, mas não pensar no que você vai contar e como você vai contar essa história, não vai dar certo. Então, agradeço a vocês que o papo não vai ser tão técnico, mas acho que vai ser divertido. Então, vamos conversar. Alguém quer se apresentar aqui? Ou eu apresentei mal? Ou vamos direto para o vamos ver? Então, vamos embora, gente. Conteúdo, como criar conteúdo no WordPress, como criar conteúdo na internet. Mauro, conta para gente. Você que é dono da Contém Conteúdo, né? Basicamente, assim, o ponto principal que eu queria abordar aqui é que, com o crescimento constante de todas essas ferramentas, e principalmente a gente estava batendo um papo antes, a crise de visibilidade que a gente tem quando quer publicar e divulgar nossos conteúdos em grandes redes sociais, que eu vejo que claramente a gente está se afastando de contar boas histórias, né? E se fixando muito em pequenas fórmulas e coisas que estão supostamente dando certo para alguns sites. E o que eu diria para uma marca que está começando hoje a produzir seu conteúdo é, primeiro, encontrar qual é a sua voz, né? O Nick falou uma coisa muito legal quando a gente estava almoçando antes de vir para cá, que você só vai ter uma audiência fiel e constantemente trabalhando com você quando você encontra essa voz, né? Quando não é nada exatamente tão filosófico assim quanto parece, mas é mais próximo de uma linha editorial. O caso aqui da Globo pode também conversar com a gente sobre isso. A gente vê claramente as pessoas e grandes marcas, ou pequenas marcas, começando, se concentrando muito em trabalhar essas fórmulas e formas rápidas de conseguir audiência, e se esquecem desse trabalho de bastidor inicial, que é justamente achar esse público e achar essa voz para falar isso. Acho que o primeiro passo no trabalho de conteúdo é esse. Você achar exatamente aquilo que você está representando. Porque nichos existem aos milhões, o crescimento do público da internet é absolutamente exponencial, e hoje a gente está falando de quantos milhões que estão conectados, vocês lembram? 40, 50? 50, né? 50 milhões de pessoas que estão hoje no metrô, no ônibus, efetivamente na frente dos seus computadores, e nicho e espaço vai existir sempre para todo mundo. Mas, principalmente, se você esquecer um pouco as grandes modinhas, as grandes questões que surgem em volta e se concentrar em achar essa sua voz, eu acho. Basicamente isso. É bem complicado, porque quando você começa, você precisa de audiência. Você não tem uma pessoa, normalmente você começa sozinho, você faz a sua audiência. E aí você não tem ninguém para escrever, você não tem como bancar ninguém, e tu tem que ter um público, tu tem que ter uma base. Então, tem o teu grande dilema, que é como é que eu vou ter tempo para fazer um conteúdo elaborado para atrair mais público, se eu não tenho tempo, eu tenho 1000 coisas para fazer.
Então, a gente está num caminho bem permeando isso, de ter qualidade, de ter que fazer o mais do mesmo para pegar o pessoal que está na internet e, mesmo assim, tendo conteúdo. É porque tem que ter uma diferenciação, né? Você não pode simplesmente... Tudo bem, está todo mundo começando, mas a gente também começou algum dia, né? Então, o que você acha, Carlão, Flávio? Como você se diferenciar assim, nesse começo, assim, sem cair na fórmula? Então, eu acho que a gente tem que evitar fórmulas prontas, né? Eu acho que a criatividade sempre tem que imperar. Por exemplo, eu acho que é bacana falar de um caso que foi a Copa do Mundo. Quantas marcas não tinham, de repente, o direito de exibição, de transmissão, e se apropriaram dela criativamente e se destacaram durante a Copa do Mundo? É isso, assim, como falou, mais de 50 milhões de pessoas conectadas. Como que o seu conteúdo vai se destacar nesse universo? Com criatividade, né? A pessoa que se apropria melhor daquele conteúdo, mesmo que não seja dela, mas ele utiliza aquilo ali com criatividade, essa pessoa vai se destacar. E paciência, muita paciência. Eu comecei, o Chongas e o Kibilo começou, ou tantos outros grandes blogs, como Jacaré Banguela, provavelmente o Meio Beat há 10, 12 anos atrás, e nunca paramos de fazer, nunca. Era final de semana, eu não tenho férias, pelo menos quando eu saio, ou fico, sei lá, um mês com a minha esposa que sai de férias, eu tento programar um mês de conteúdo, eu fico ligado, infelizmente, no celular para fazer os posts, acompanhar como é que está, porque se o site parar um mês ou uma semana, a audiência cai, o cara acha que você morreu, que você foi embora, e vai abandonar aquilo ali para sempre. Então, paciência, assim, paciência também para, infelizmente ou felizmente, ganhar dinheiro, porque em qual momento que esse exercício, esse esforço absurdo, hercúleo que você está fazendo, vai me dar um retorno, e quanto que esse retorno é importante para eu continuar seguindo esse trabalho e ter esse gás aqui do início. Então, paciência, perspicácia e vontade de fazer. Esse ponto, desculpa, amor. Esse ponto é fundamental, porque muita gente acha que é tipo fórmula mágica, né? Você cria um conteúdo muito legal que você conhece, obviamente, mas ninguém mais conhece. Você acha que da noite para o dia aquilo lá vai começar a rentabilizar e você vai ficar rico com aquilo. Não é assim. Como qualquer negócio, né? Você tem que realmente se dedicar de corpo e alma ali até ele começar a dar algum resultado. Então, o Meio Beat está no ar há 10 anos e foi uma batalha para isso dar certo. Eu entrei depois. O Digital Drops, que é meu blog pessoal, está com 8 anos. Demora mesmo para a coisa acontecer. Hoje em dia, até em novas mídias, de repente, a coisa pode funcionar mais rápido. Mas você tem que lembrar que pode ser passageiro isso, e você tem que ter um conteúdo de qualidade por trás para embasar, né? Não pode ser só... E pensando, quantos aqui efetivamente empreenderam aqui da audiência, que tem seus próprios negócios e tal? Uma galera considerável, né? Às vezes o próprio negócio não é exatamente o conteúdo. Vou transmitir um caso pessoal aqui. O carreirasolo.org existe há 10 anos também. Começou como um registro pessoal, quando eu me vi freelancer. Eu nunca pensei em ser freelancer, mas aconteceu de eu ser. E, efetivamente, ele foi crescendo, e um belo dia uma empresa me ligou e disse assim: a sua empresa pode produzir conteúdo para a gente? Porque todo o departamento de marketing aqui leu o seu blog, acha sensacional e tal. Aí eu falei, claro que pode. Isso eu estava em São Paulo. Aí eu peguei o avião de volta e beleza, agora eu tenho que criar uma empresa, porque eles querem me contratar. E, efetivamente, a maneira que eu consegui viver de conteúdo não foi exatamente pelo carreirasolo.org. Ele existe como um projeto, está sempre no ar, como o Flávio falou, constantemente trabalhando, mas ele abriu portas para, efetivamente, eu criar minha produtora. E, a partir dele, num trabalho constante de produção de conteúdos, aquilo que eu aprendi para branded content, para projetos de conteúdo. Às vezes, aquela questão do negócio do conteúdo. Às vezes, não é só produzir, é você ter o olhar clínico para saber aonde está exatamente a forma de eu ganhar dinheiro com isso. Eu, por exemplo, ganho muito pouco dinheiro com propaganda e anunciando nos meus blogs. Mas eles, efetivamente, servem de laboratório para o que eu desenvolvo na produtora. Eu só ganho dinheiro com isso. Não que eu ganhe muito dinheiro. Caminhos também. Pouco dinheiro que eu ganho é trabalhando através do que eu aprendo com o carreirasolo.org. É interessante isso. Ele, enquanto modelo de negócio, ele efetivamente funciona mais como um laboratório do que como um projeto final, entende? Entendi. Ele é tipo um cartão de visita para o teu trabalho também. Isso, ele é um projeto da produtora. Não era, mas agora virou, e a partir dele a gente testa algumas coisas que vai desenvolver em outros clientes. Em 2010, eu fui convidado pela Globo.com para trabalhar com eles para criar o Tech Tudo, que é um site de tecnologia bem famoso e tal. E foi interessante porque a pessoa chegou em mim através do meu trabalho como blogueiro.
E, para mim, foi um desafio muito legal assim, montar a estrutura, botar mais de 100 pessoas escrevendo ao mesmo tempo, gerenciar essa turma toda. E, para mim, foi um desafio pessoal muito bom. E, quando também o site estava pronto, já funcionando, eu senti falta de voltar para o meu negócio, voltar para os meus blogs e viver do meu próprio conteúdo. Então, eu saí da Globo.com, foi um projeto legal, foi bom para as duas partes, eu acho, né? E agora eu estou de cabeça... Obrigado. Eu estou de cabeça nos meus blogs. Eu acho também, vale a pena a gente citar isso, que nem todo mundo tem esse viés de empreendedor, né? Nem todo mundo se encaixa bem. Aqui na plateia eu já vi que a maioria de vocês tem esse lado empreendedor, isso é fantástico, mas não é uma necessidade. De repente, você funciona muito bem numa empresa e você consegue tocar o seu blog de uma outra maneira, menos profissional, mas não menos... com a qualidade muito alta também, são caminhos diferentes. A gente tem vários caminhos, não existe uma fórmula única e mágica para isso. A gente tem boas normas, né? Por exemplo, ter um planejamento para ter conteúdo constante e manter os canais sempre atualizados. Como o Flávio falou, assim, ele se planeja, por exemplo, vai fazer uma viagem de um mês. Imagina, assim, de repente, no nosso caso lá, tem o carnaval, tem um final de ano. E aí, a gente tem que manter os canais atualizados, porque senão o público some. Inclusive, essas épocas do ano, você trabalha mais do que no... Muito mais, sempre, muito mais. E vão cobrar. Vão cobrar final do bonito. ano? Como assim? Cadê? Não tem post de final do ano? É Natal, não tem piada pro Natal, sabe? A audiência caiu? Sim, a audiência caiu. Tá todo mundo pulando o carnaval, ou então com a família, né, no Natal. Ah, não, mas ninguém quer saber disso. O cara quer o resultado. Na Copa do Mundo mesmo. Caramba, você enchia o pote, você não sabia. Que horas que eu começo a beber? 11 da manhã já, porque os jogos eram cedo, né? Aí qual o limite ali, enfim. Aí você estava enchendo o pote, aí terminava o jogo. E aí, cadê? Não tem post? Você estava mais para lá do que para cá. Aí, tipo, parar, abre o computador, tá? Aí você estava em casa, no escritório, sei lá, em casa, a família ali, próxima, você abria o computador, começava, pegava onde é que está a foto, pegava a foto, fazia a imagem e tal. Então, você aí perdia, sei lá, até... E você não parava mais. Se você parar de produzir, alguém ia produzir e ia passar à sua frente ali. Então, é uma briga constante para ver quem vai ser o primeiro a fazer aquele negócio. Então, realmente, é sentar, fazer e ter paciência. Não tem... E, de fato, um pouco do que o Nick estava falando, é ter a iniciativa de fazer. Quem está aqui sentado hoje, ou tantos outros que tiveram sucesso aí fora, foi porque algum dia resolveu fazer. Seja lá um blog simples, e daí deu certo, virou, e tantos outros nomes que a gente pode citar, como, por exemplo, não sei se eu vou citar o nome errado aqui, mas o Felipe Neto, que é um cara meio mal visto aí, ou não sei. Se ele nunca tivesse tido a ideia de fazer um vlog que seja falando mal de alguém, hoje ele não teria uma puta empresa produzindo vídeos, porra, com tantos, sei lá, 5 milhões de inscritos no canal dele, sabe, dando certo pra caramba. Ou a Porta de Fundos, se alguém não tivesse tido a iniciativa de juntar os 5 lá para produzir os vídeos, sabe, se o Ian é o diretor, se ele nunca tivesse feito os vídeos para Anões em Chamas, que ele fazia por livre e espontânea vontade, de graça, gastando dinheiro do bolso dele, talvez ele nunca teria sido chamado para ser sócio do Kibe e daí sim começar e chamar o Gregório, que também produzia algumas coisas. Então, você vê, se eles nunca tivessem feito, e nós talvez não também, acho que nunca nem teria começado, a gente não seria nem visto. Então, façam. Acabou a minha palestra, eu vou embora. Mas então, é isso mesmo, você tem que ter coragem, cara, para encarar esse momento inicial, é muito difícil. Como a gente estava falando, encontrar o seu canal, encontrar a sua voz, e começar mesmo, e começar de uma maneira com uma iniciativa que não vai se abalar na primeira dificuldade. A gente tem que ir em frente, não pode parar para ver o tempo passar, entendeu? É uma coisa, é um trabalho de alma mesmo, você tem que se dedicar com tudo. É uma coisa que eu acho que pode ser interessante para quem está vendo a gente, é a questão de como trabalhar com a equipe, direito autoral, né? Acho que todo mundo aqui tem casos aqui de coisas que deram muito certo ou que não deram tão certo, em função de cópia de conteúdo, de uso indevido de alguma fonte ou de foto. Acho que isso é interessante abordar. Como é que a gente pode contar um pouco da experiência aí com isso? Eu, como Kibe Louco, posso começar com isso? Por favor. Não sei se vocês sabem, mas existe a expressão Kibar, maldita, que eu não carrego ainda bem, né? É do querido Antônio Tabet, que, por ser um blog absurdo, gigantesco, recebe, assim como recebe agora, centenas de e-mails. Agora a gente tem um WhatsApp, para vocês terem ideia. A gente fez um post só
falando que o Kibiloco tem o WhatsApp. E não tem o telefone no menu, não tem o telefone em lugar nenhum. Hã? WhatsApp? Não posso falar WhatsApp? Mas é WhatsApp. Pode falar, gente. É. Zap, zap. Vamos lá. Então, e até hoje as pessoas, a gente recebe, sei lá, centenas de mensagens lá no celular. E a gente recebe conteúdo de tudo quanto é lado. E todo mundo quer ter um nomezinho lá, quer aparecer. Então, muitas vezes, acontece. A gente recebe o negócio. Eu não sei como ele fazia antigamente, mas agora a gente não assina nada que vem pronto, assim, nada, para não ter esse problema do direito autoral, ou que seja, ou que alguém, às vezes, faz um negócio meio porcaria. Aí eu tenho o trabalho de fazer um negócio melhorado e tal, para ficar mais bonito. Tenho essa iniciativa também. O que é mais bonito causa um impacto melhor. E aí, sim, então, só ter esse cuidado. Como eu estava até falando, acho que com o Nick, tem muita gente, às vezes, que reclama com a gente, você não citou a fonte. Sim, a sua e de mais 20 pessoas que mandaram para a gente o mesmo conteúdo, sabe? Então, existe um exagero de conteúdo na internet. Eu acho que também cabe o lado da pessoa que criou assinar, fica a dica aí, assinar o seu conteúdo. Você que é fotógrafo ou você que cria conteúdo, acho que não tem problema nenhum. Se alguém for lá e tirar a sua assinatura, merece um processo. Mas, se está assinado, você sabe quem foi, porque a gente não pode parar o que está fazendo e procurar a internet inteira de quem é aquele conteúdo, sabe? Então, é isso. E, enfim, mande um e-mail primeiro, educado, de maneira que você fala, esse conteúdo é meu, será que você poderia assinar ele para mim ou dizer, de alguma forma, me dar o link desse conteúdo, ao invés de já chegar com o pé na porta, da maneira mais grosseira possível, falando que aquele conteúdo te pertence. Enfim. As pessoas têm chegado assim, né, com um modo grosseiro, atacando, né? A internet é incrível. Existe outra coisa também, piada. A piada ela é feita em cima das coisas que estão acontecendo naquele momento. Então, muitas pessoas podem pensar na mesma piada, tá? Não estou falando que é o caso especificamente, mas pode acontecer. Agora, em relação a outro tipo de conteúdo, por exemplo, o Mauro e eu, a gente, no Meio Beat, por exemplo, as pessoas podem escrever posts e mandar para a moderação e a gente destaca aquilo na home. E já aconteceu, obviamente, de alguém mandar um texto para a gente que não era original. E, obviamente, que a gente apaga aquilo, bane a pessoa, porque, no nosso caso, é a credibilidade do blog que está em jogo. Né? Para eu destacar alguém na home, já é um fato diferente, relevante, que eu tenho uma equipe de autores que escrevem. Só contar uma historinha que o Nick falou do caso do post destacado. Às vezes, lá na empresa, a gente destaca a tweet na tela. E um grande problema é o português errado, né? E aí, no ao vivo, como a gente separa um bom tweet? Tá difícil. Não tem como editar ele. A gente tenta editar, mas assim, às vezes é tão bizarro achar alguma coisa que ainda permita editar. Gente, tá triste. A galera tá maltratando o português demais. Pode fazer uma campanha para todo mundo tweetem corretamente para aparecer. Tem que ser assim. Só vai aparecer quem tweetar corretamente. Não, mas como o Chongas falou, como a gente trabalha de humor, às vezes não é nem kibe. Desculpa ter falado isso, que é o teu trabalho, mas não é um plágio de uma piada, mas às vezes cai um avião. 1 milhão de pessoas vão pensar, e o Sarney nada. Aí você tuita e vem, você me quibou, você está fazendo sucesso com o trabalho dos outros. Então, assim, tem assuntos que são pensamento coletivo, vocês não podem fazer nada. Então, eu recomendo que vocês metam o pé na porta e toquem o foda-se quando for assim. Durante a cobertura dos jogos mesmos, assim, a gente estava lá trabalhando, ficamos todos os jogos lá acompanhando e alimentando as redes. Cara, a gente não ficou esperando chegar do fotógrafo oficial, não. Nós fomos em várias agências e postamos no nosso perfil. E assim, no perfil do Facebook, no Twitter e tal, e a gente dava o crédito. Assim, alguns fotógrafos até mandaram mensagem pra gente, obrigado por divulgar o meu trabalho. Então nós abrimos um espaço para eles também. Foi positivo. Tá divulgando o trabalho da pessoa. Eles agradeceram, foi até uma onda contrária ao ódio, né, que reina por aí. Mauro, como é que você já passou por isso também? O meu caso é um pouco diferente, porque aqui, como eu estava explicando, o lado onde eu produzo mais não é um lado exatamente autoral. É aquele em que eu sou agência e produzo e entrego o conteúdo para clientes. Por encomenda, digamos assim. Né? Por contratos. Tem que gerar tantas peças de conteúdo por mês. E, em função disso, a gente já teve caso de redator, muitos que... Eu tenho alguns softwares de detecção de plágio, por já ser cascudo nisso, né, mais de 10 anos, e recebi
um review de um produto e quando eu joguei no software estava 95% de plágio. Ele falou, índice 95%. E aí eu, pô, camarada, você copiou aqui, como é que eu vou te pagar isso? Ah, copiei mesmo, estava sem tempo. Então aí eu pesquisei na internet e aí te mandei. Ah, legal. Então quer dizer que eu vou ser processado por um dos maiores redes de varejo do Brasil e você estava sem tempo. Então, assim, existem algumas boas práticas na produção de conteúdo que a gente tem que levar em conta. Até por questões técnicas, aqui tem muita gente técnica, o Google ele já não compra mais aquele baratinho tão simples de SEO, né? De palavrinha negretada, 50 vezes a palavra-chave. Você efetivamente tem que produzir conteúdo relevante. Então, pesquisar em 2, 3 fontes, MailBit, por exemplo, vocês pesquisam bastante para produzir um review e um teste de um produto. Dá o crédito de uma foto, de usar as regras básicas de curadoria, você via ao fulano de tal, ou consultando fulano de tal, ou colaborou fulano de tal. E compartilhar o conteúdo das pessoas também no seu perfil é interessante. As pessoas se sentem valorizadas, né? Eu acho que tem que ter uma linha muito tênue aí entre isso, entre essa divulgação e compartilhamento. Desculpa te cortar. Mas, por exemplo, alguém vai lá no MailBit, pega o post prontinho e publica no blog dele, normalmente está começando a pessoa que faz isso, mas aí vai o link também, tipo, leia mais aqui no MailBit sobre wearables, aí vai o link, entendeu? E aí que a gente descobre, porque chega lá no link e o cara copiou tudo. Ele copia e te dá o crédito. Exatamente, dá o crédito sem querer, porque ele copiou aquela... porque... Foi mal. É isso, então... vai copiar conteúdo, não copia, para começar. Você pode pesquisar de várias fontes e achar a sua própria voz, achar o que você tem a dizer sobre aquilo, qual é a sua opinião sobre aquilo. Porque simplesmente copiar o conteúdo de outra pessoa, além de não dar resultado nenhum, né, vai queimar o teu filme, entendeu? No mercado inteiro. Sim, tem gente que faz isso, copia o texto inteiro, aí fala assim, fonte e tal. Porra, você copiou tudo, cacete. Mas o direito autoral tem uma questão complicada na internet. Por exemplo, o Jacaré Banguela é um site bem grande, já foi bem maior, mentira, ainda é bem grande. Ele uma vez fez uma piada com uma foto de uma mulher que um sócio dele antigo tinha tirado no supermercado, era uma mulher andando no carrinho do supermercado, uma mulher andando no mercado com a criança no carrinho, e era uma piada ruim, inclusive, era assim, vende-se criança em bom estado. Mais ou menos. E aí a mulher processou o Rodrigo, que falou que ela estava sendo vítima e sendo perseguida no trabalho, vítima de bullying e tudo mais, e ele tomou em R$18 mil. Entrou nele. E aí, ou seja, quem quer perder R$18 mil? E por outro lado... Na verdade, eu queria ter R$18 mil. Pois eu gostaria que tirasse a minha foto para eu processar alguém. Então, isso acontece, já aconteceu. O Kibe, eu não sei como, nunca foi processado, mas a gente recebe uma porrada de ameaça. Por exemplo, teve agora, o que acontece muito é print de Facebook rolando à vontade. Então, teve agora um casal swingueiro. Se alguém não sabe o que é swing. Liberal. Não é? Procurem aí no Google Images, vocês vão ver. E aí tinha lá... Aí tinha lá o casal... Bota no telão, por favor. O casal... o casal oferecendo os serviços. Sofazão. O casal oferecendo os serviços e tal. Somos um casal... E era uma mulher caricata, um cara pior ainda. E aquilo é uma piada pronta, assim. A gente pegou o print, a gente não assinou, não fez nada. A gente publicou. Caceta, a mulher ela veio, tipo, no meu... Ela descobriu que eu publicava, veio me perturbar. Eu vou processar vocês, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, falar, minha filha, você publicou isso, sabe? E, tipo, chegou em mim, eu só subi aqui. Então, evidente, deveria ter um advogado aqui agora para resolver essa questão. O que a gente fez? Por motivos óbvios, a gente tirou do site para evitar qualquer tipo de problema. Mas, porra... Se você publicou isso e está na internet, já era. Eu acho que já era. Por isso que a minha dica é assinem o seu conteúdo. Porque uma vez... Eles conseguiram algum programa depois que publicou? Então, não sei. Vocês não não quis participar. Fala, Léo. Então... Era você? Não. Rolou um momento aí que vocês começaram a falar, né, e aí foi falado que na Copa não esperou as fotos oficiais e tal, que foi lá em várias agências, pegou a foto, publicou e colocou os devidos créditos. Beleza. Depois o Nick Ellis falou lá que acontece lá do pessoal copiar do MailBit e cola lá e tal, e que vai o link e pá. Beleza.
eu queria saber aonde é o limite, até onde pode, porque em um momento vocês falaram que tá legal, copiei e botei o crédito. Em outro momento, os caras copiam de vocês e aí colocam crédito e aí já é ruim. Mas é que então, Existe você copiar limite? um texto inteiro, do começo ao fim, e só botar no final via meio bit, entendeu? Isso é ruim para todo mundo, é ruim para você, é ruim para mim. É diferente você pegar uma imagem e postar, entendeu? Dar o crédito. É isso, a minha dúvida é essa. Existe um limite? Tipo, se o cara copiasse só o primeiro parágrafo do meio bit e botasse lá, isso é do meio bit, para ver mais, acesse esse link. Pois é, quando eu estava na Globo.com, o Tech Tudo, muita gente faz isso lá com o Tech Tudo. Então, a postura deles oficial era a seguinte, pode copiar à vontade, desde que tenha o link em algum lugar. Mas eu acho que não é bom isso para ninguém, nem para o cara que está criando o conteúdo dele, porque não vai ter personalidade nenhuma. Você entra... Exatamente. Além de ter uma página duplicada, que para o Google, entendeu, é diferente de uma imagem. É isso que eu estou querendo te mostrar. Assim, essa diferença entre um texto inteiro e uma imagem. E se você usar a imagem sem dar o crédito, obviamente que você está errado. E o WordPress. Sim, e o WordPress, essa ferramenta maravilhosa, que estamos todos aqui a favor dela, tem um botão chamado citação. Então, existe o limite, eu acho, como você falou, de pegar um parágrafo, acho que não custa nada. Você introduz, fala, li esse artigo, maneiríssimo, no meio bit, segue aqui um trechinho, citação, block quote, pan, não sei o que foi, e aí você escreve o que você quiser, dá a sua opinião. O que a gente falou que é errado, ainda mais para quem trabalha muito com texto, no meu caso é a imagem eu crio a imagem, escrevo e assino, se ela for compartilhada, ela vai com a minha chancela, então beleza, pode ir à vontade. Mas o texto não. Se você começar a desmembrar o texto e cortar daqui e cortar dali, ele perde a característica e quem é o autor? Já era, está perdido. Então, acho que a citação e não copiar na íntegra. Cabe do bom senso de cada um e do quão ruim a pessoa é. E a questão da fotografia é o seguinte. E a questão da fotografia era o seguinte: eram agências que estavam fazendo a cobertura dos jogos e o único pagamento delas era o crédito. Eles queriam divulgação. O cara estava no gramado e assim o jogo começava, 2 minutos depois já estava mandando foto do jogo. Era incrível. E a gente começou a procurar esses caras para subir. Pagamos nada. À vontade. Você Normalmente é menina. são mais sites de notícia, né, que colocam crédito. Sites de entretenimento não costumam muito se preocupar com o autor da fotografia. Até porque normalmente são fotos mais antigas. Então, eu recomendo que vocês peguem fotos de bancos de dados. Inclusive, rolou agora na internet um caso surreal de um fotógrafo que estava da National Geographic, se não me engano, um fotógrafo freelancer, e ele ganha dinheiro vendendo fotos de natureza. Eis que, num determinado momento, no meio da macacada lá, um dos macacos pegou a câmera dele e bateu uma selfie sensacional. Ele apertou um botão e deu um sorriso. Ele deu um sorriso para a foto. E daí, e a foto foi para a Wikimedia Foundation. E aí está lá, de graça, para qualquer um pegar. E ele A falou, grande questão é de quem era o direito autoral, do fotógrafo exatamente. ou do Aí o fotógrafo falou, e aí, verdade, isso está sendo discutido até hoje. Aí o fotógrafo falou assim, opa, essa foto é minha, eu ganho dinheiro com ela, você não tem direito de fazer isso. A Wikimedia falou, não, quem bateu a foto foi o macaco. Você não tem direito sobre essa foto. Então, exatamente. Então, Somos todos fotógrafos. Só que ele levou a câmera dele até... Está registrado, tá? E a questão não está resolvida ainda, está na justiça. Tipo, o que vai ser feito com a foto da selfie do macaco? Procurem. Só botar monkey selfie e você vai ver lá na primeira... Bota junto, quando for pesquisar de swing, pesquisa o monkey... E teve agora até esse caso das fotos das atrizes nuas que vazaram aí, que uma das atrizes... Pesquisa no Google também. Que uma das atrizes, assim, ela foi pedir para um site retirar, só que não era uma selfie, alguém tirou a foto dela. Aí o site falou, beleza, eu tiro, só se você identificar o fotógrafo. Pô, melhor não, né? Aí melhor não, aí tá dando um problema jurídico por conta disso. Nesse caso da foto do macaco, gente, quem levou a máquina lá para a selva foi o fotógrafo. Quem comprou a máquina? Quem comprou o cartão de memória foi o fotógrafo. Então, né, a Wikimedia está dando uma de esperta. Não, teve o caso do Nissin Orfali, que todos os sites do mundo publicaram o vídeo, mas quem tomou foi o não salvo. Então, direito autoral realmente é uma questão complicada. É ter, acho que, discernimento, bom senso e cuidado. Assim, se achar que vai dar problema, a minha dica é não publique. Porque, de fato, pode dar problema
e chegando até em 18 mil reais, imagina aí. E geralmente o problema dá para os sites de maior visibilidade mesmo. Que nem a Denise falou do não salvo aqui. Os processos do Kibe vão todos para o não salvo, para o Kibe. Né? Lá no meio bit vão uns caras revoltados. Assim, pô, você falou mal de não sei o que, vou te processar. É diferente o nível do... Mas vamos adiante. Boa tarde, pessoal. Pode falar. Tudo bem? Meu nome é Dico Félix. Boa tarde para todos. Queria só voltar um pouquinho àquela questão do direito autoral, do plágio, né, coisa e tal. O fato do usuário pegar talvez um parágrafo do meio bit, que seja, botar a fonte. Na verdade, não vai estar gerando audiência para vocês, o que não era, ele não era seguidor, vai passar a ser. Com certeza. Botar então, um parágrafo... talvez não seja tão ruim assim. Se o cara botar um parágrafo e o link, eu vou ficar, antes de mais nada, lisonjeado. Vou ficar orgulhoso. Pois não vou brigar de jeito nenhum. Eu estou falando de gerando outras audiência de qualquer pessoas jeito. A nossa que estão crítica copiando era... um texto inteiro, entendeu? Inclusive o link. Fala, leia mais aqui no meio bit, só que está no blog do Joãozinho, entendeu? E aí o cara lê aquilo ali e fala, pô, isso aqui não é o meio bit, entendeu? Então tem uma linha tênue aí. Eu também não me incomodo tanto com isso, porque, tipo assim, geralmente, vamos falar sinceramente, esses caras que fazem isso não passa do primeiro mês ou do segundo. Quem se dá bem mesmo, quem se destaca é o cara que tem sua própria personalidade. Exatamente, mas no caso que nem você falou, Diogo, você citar uma frase e o link, isso é fantástico. Isso aí é tudo que a gente quer, na verdade. A gente não quer que não divulguem nosso conteúdo. A gente quer divulgar nosso conteúdo para todo mundo. A gente não quer que se apropriem do nosso conteúdo. É diferente. Tem uma prática agora que muitos sites estão usando, que é as melhores reações da internet com alguma coisa. Então, as melhores reações com a queda do avião. Então, o site vai lá, pega um trecho do Twitter de um, do Facebook de outro, faz um post que dá uma grande audiência. Nunca foi tão fácil ser jornalista de portal, né? Cara, os melhores memes da internet, as melhores tweetadas da internet. Vamos ganhar audiência. Porra, o cara faz um compilado de piada. Pesquisa nenhuma, é só entrar no Twitter. É mais fácil ainda o pessoal que trabalha lá naquele, tipo, Caetano Veloso foi comprar um pão no Leblon. Desculpa, cara. Eu não trabalho no ego. Eu não sou do ego. Eu sei. Oi. É uma pergunta. Oi? Vamos... Desculpa, eu me perdi. Vamos lá. Pode falar. Pode falar o que você quiser que a gente escuta. Som. Ainda bem que verificaram o microfone dele ali. Calma aí, galera. Senão não sai no áudio oficial. Tá saindo não ali. adianta falar em voz alta. Certo. Foi. E aí? Bom, como é que você lida com... Tipo assim, você trabalha para um... Eu não sei qual é a tua parceria com o Kibe Louco, mas eu tô achando que você trabalha para um concorrente. Não? Não sei, termina a pergunta, vai. Eu ia perguntar como é que você assim, avalia o conteúdo que vai ser postado no blog dele e no teu, tá ligado? Porque vocês vão concorrer pelaquela audiência, pela mesma audiência. Aí, de repente, tu sabe que é uma parada muito boa e, pô, tu vai botar no blog do cara, assim. Lógico que tem questão ética, o cara tá te pagando, mas tem o seu negócio também, entendeu? Eu queria saber como é que você lida com isso. Então, eu realmente tive que lidar com isso. Quando eu fazia o Chongas, e nos tempos áureos, quem estava conversando, antes do Facebook entrar, passando o rodo em geral, era muito bacana fazer blog. Eu tinha dinheiro, tinha prestígio e tudo mais, e era bem bacana. Helicópteros, Porra, eu e Sérgio Cabral, a gente voava a beça aí. E aí, o Chongas, ele tinha uma cara, assim, ele era mais engraçado, vamos dizer assim. E aí o dinheiro foi embora, meu filho nasceu, o segundo filho acabou de nascer, por motivos óbvios, a grana desapareceu. E aí... fazerem 14 anos pra você. E aí eu procurei, bati lá na porta dos amigos e tal, e o equipe falou, pô, chega aí, trabalha comigo. E ele falou, o que você vai fazer com o Chongas? Eu falei, não sei, boa pergunta. E aí eu falei, porra, se esse cara vai me pagar agora, aí, tipo, foi iniciativa minha. Eu decidi mudar um pouco o que eu ia fazer. Eu transformei o Chongas em mais assim, um conteúdo, tem mais animação, mais curta, mais foto. Parei de fazer coisa com notícia, coisa muito atual.
e para não canibalizar o que eu fazia no Kibe, entendeu? Então, e daí, então, já que ele me paga, a pesquisa que eu fazia antes para os Chongas, eu mudei um pouco e faço agora para o Kibe Louco. Então, as coisas mais atuais, mais ácidas, mais engraçadas, eu levo para o Kibe Louco, sem problema algum. E o que é mais... o que for da merda, levo para o Kibe. Mas eu mudei mesmo, cara. Eu realmente... Foi porque eu quis, iniciativa minha, para não me atrapalhar, foi o que eu achei que fosse melhor. Acho que todo mundo passa por isso assim, em determinado momento. Eu, por exemplo, passei por isso também lá na Globo.com. E é uma questão de você medir também e ver o que vai funcionar melhor em cada canal. Assim. Obviamente que dando uma atenção especial para quem paga o teu salário. Né? Eu passei por isso quando eu entrei para o Cacete Planeta, porque eu estava crescendo no Twitter, com Twitter de humor, que na época perfis de humor estavam bombando. Eu era a primeira mulher na época a fazer, então eu estava super em alta. E eu entrei para o Caceta que estava com uma imagem desgastada na internet. Então eu também passei por esse dilema. Poxa, essa piada é tão boa, mas eu vou colocar aqui, não vai dar certo. E no final eu acabei insistindo e acabei usando o meu Twitter mais para a experiência. E também valorizei quem pagou meu salário. Exatamente. E lembrando que ninguém ia chamar ela se ela não estivesse fazendo um trabalho ótimo no Twitter pessoal, assim como o Antônio não ia chamar o Flávio se ele não estivesse fazendo um trabalho ótimo no Chongas. Então, o seu trabalho tá ali. Você vai administrar isso da melhor maneira possível. Exatamente. Mas você não vai perder a tua essência, quem você é. E é bacana, assim, analisando tudo que a gente está falando aqui, o Flávio já citou o caso dele e o do Felipe, como ocorreu uma adaptação desde quando ele começou até agora, como ele foi se adaptando, como o Felipe Neto também saiu de um blog, ele tinha o primeiro blog dele foi de legenda, né? Depois ele teve o... isso. Controle remoto. Isso, controle remoto, se vocês procurarem, o controle remoto hoje morreu. E hoje ele é um vlogger. E está fazendo sucesso. Então as pessoas estão se adaptando. Agora é CEO de uma empresa. Não, me lembro quando ele começou, que ele mandou o primeiro vídeo. Pô, Nick, vê se tá maneiro esse vídeo. Não sei isso, também recebi. Não é você, mas tá maneiro. É um personagem, né? Mas não, mas esse é o objetivo. Não, mas assim, é bacana para a gente perceber como as pessoas estão se adaptando aos novos tempos, né? De repente, até como o Flávio falou, os blogs já não estão bombando como estavam bombando há algum tempo atrás. Só que ele começou a se adaptar. O Felipe migrou para o YouTube. Então as pessoas estão se movimentando. E é bacana que assim, o Facebook chegou matando para todo mundo. E assim, as pessoas precisam se movimentar. Senão para e aí complica pra caramba. Não só pessoas, né? Tem o caso da Vox Media lá fora, por exemplo, que é um conglomerado que produz grandes sites de conteúdo lá fora, que eles estão recebendo muitas críticas do mercado jornalístico de lá, porque eles criaram um site que explica notícias. Você já viu? Você já leu esse? Porque assim, ninguém tem tempo para interpretar aquele conteúdo, ninguém vai ler. Então, o negócio deles é o que você precisa saber sobre Obama e Estado Islâmico. For Dummies, né? São bullets, plá, 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 tá. Quer saber mais? Veja o vídeo, veja o infográfico. É um tipo de conteúdo que ninguém tinha feito ainda e eles estão tendo algum sucesso. Em vez de buscar uma autoralidade ou uma coisa mais up-to-date, ele está sempre publicando notícias, eles estão explicando notícias. Então, assim, eu queria fazer o papel do público, fazer uma pergunta para a gente mesmo aqui. Que formatos a gente poderia indicar para quem está começando hoje um projeto de conteúdo totalmente, orgulhosamente hospedado no WordPress, para se diferenciar? Acho assim, a gente tem a coexistência de vários formatos. Eu sou um cara muito ligado a texto, assim como você. Ainda não fui. Cadê o Cristiano, meu chapa aqui? Até hoje a gente não foi para o vídeo. Ele briga comigo. A gente tem que fazer vídeo, a gente tem que fazer vídeo. Falei, pô, mas eu curto mesmo escrever e tal. Enfim, mas que formatos hoje estão aí na nossa frente que a gente podia indicar para quem está começando um projeto de conteúdo? Bom, que é isso? Tem uma não, ferramenta... isso aí não. Se demorou para começar, agora a gente vai embora até a gente cansar de falar. Tem uma ferramenta chamada YouTube. Não sei se vocês já ouviram falar. É o seguinte, eu acho que, se você falou do texto, não quer dizer que se adaptar quer dizer que o texto está morrendo, que é antigo, muito pelo contrário. Existem, vamos supor, 2 casos aí que eu vou citar. Tem um pessoal do frango com batata doce, não sei se vocês já ouviram falar, que é um menino e uma menina, um rapaz e uma moça, gigantes, totalmente sarados, corpos perfeitos e tudo mais, e eles escrevem. Eu conheci eles agora, marquei uma reuniãozinha, os caras são gente boa demais, são daqui do Rio, e o cara, ele era gordinho, acompanhava o blog de todo mundo, ele sabe tudo da internet, e ele falou, porra, a minha mãe era personal trainer, ele estava contando, e daí eu decidi fazer um site.
Só que o site do cara é bonito pra caramba, assim, é super bem feito. Aí ele chama um nutricionista para escrever, ele chama o professor lá, o personal, não sei das quantas, para fazer artigo também. Eles escrevem, eles falam sobre alimentação e maromba e tudo mais. E ainda não foram para o vídeo. Vão. Outro caso, o pessoal do Desimpedidos, que é começaram no YouTube zoando o futebol, dando um ar leve para narrar futebol, que é engraçado pra caramba. Entraram agora no Facebook e vão para blog agora. Então eles fizeram um caminho inverso. E YouTube, Facebook e blog, né, que é muito improvável, mas é o que eles vão fazer. Então, mas você vê, nesses dois casos, tem texto, Facebook, a imagem no caso, e vídeo. Então eu acho que está por aí. Caguei vocês, né? Porque eu falei dos 3 pilares principais, mas enfim. Usem o Instagram também. Embora não dê para produzir tanto conteúdo, todo mundo olha a timeline completa do Instagram. Seja no banheiro, seja antes de dormir. Então, diferente do Twitter e do Facebook, todo mundo vai acompanhar. E se você usar para divulgar ou para produzir conteúdo, também dá muito certo. Voltando lá para o começo da conversa, a gente tem que encontrar a nossa voz, a gente tem que saber qual é a narrativa que a gente quer contar, digamos assim. Então, por exemplo, o Flávio citou muito bem aqui um caso. Não adianta você criar um clone de alguma coisa que já exista, seja um canal, seja um blog, não adianta. Você tem que criar uma coisa nova, entendeu? Então, olha para dentro, porque cada um de nós tem assim digamos assim, recursos infinitos para criar uma coisa nova. É só olhar para dentro e ver o que te diferencia de todo mundo, porque cada um de nós é uma pessoa completamente diferente das outras. Então, não precisa nunca copiar alguém, nunca, nunca. Você pode se inspirar e chegar num outro lugar, entendeu? Pode falar. Bom, eu tenho um blog. Se apresente, por favor. Identificação? Eu sou Bruno. Eu tenho um blog, o Blog Pop, desde 2009. E, em determinado momento, deu um boom nas capas de Facebook. E eu fiz umas 700 capas de Facebook com vários determinados temas. O que é capa de Facebook? Aquela capa de cima. Capa da Então fanpage. era tema amor, tema... Mas era aquela que dialoga com a carinha da pessoa, não? Não, Tá. não, mas... que continua, inclusive, top 5 do Google. Mas muita gente copiava ela, tirava o endereço de baixo. Muitas das fotos eram compradas por banco de dados que eu pagava. E o que eu devo fazer com que essas pessoas que copiam, tiram o Blog Pop de baixo, mesmo fotos até compradas, e outros textos que são do domínio público, óbvio, mas que fui eu que fiz. Todo o trabalho de curadoria foi feito seu. Você até comprou a cacete. imagem no banco de imagem, né? Pois até onde eu posso ir? É complexo, né? Porque você pode denunciar aquele conteúdo, mas... Desse tamanho não vai Mas funcionar, ele fazia né? Ninguém esse vai plágio pegar. no Facebook também? É. Acho que você pode acionar o Facebook. Mas não são tantas pessoas que tiravam a sua assinatura. Bastante. Bom, então, denunciar mesmo e procurar ver se é uma pessoa só que faz isso e tentar, na justiça, Eu acho que seu é via direito. Facebook, não? Ou via Facebook, denuncia. 700 capas, por exemplo, eu vi pelo menos assim umas 150... Umas 150 que todo mundo... Porque o jeito que tem disso não perder o crédito é assinar, de não sumir, né? É assinar. Você assina, o cara tira, o babaca tira, ou procura sua justiça, procura... uma marca d'água no lugar que vai, tipo... para não atrapalhar a imagem. Às vezes quem rouba a tua foto não tem nem maldade, você pode adicionar. O cara tirou tua marca d'água, ele tem maldade. Às vezes a pessoa acha que a imagem está pronta da internet, não tem consciência, uma pessoa ignorante, é a tia que tem uma página de pensamentos para melhorar o dia. Aí roubou a capa. Pois é, cara. Aí, às vezes, tu falando a pessoa, Eu acho que é você que não tem ela tira maldade. mesmo. Você que é muito boazinha. Vamos lá, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Jean, sou web designer. E eu já não trabalhei, mas eu já fiz blogs por hobby, relacionado a Linux e tal. E uma dúvida que eu sempre tive, até por conhecer amigos meus que possuem blogs com um alto nível de visitação e tal, gostaria de saber quais são as formas ou os meios, ou como é que eu posso identificar que o meu hobby
de postar o blog e tal pode se tornar um emprego e trazer até uma renda financeira para mim. Porque eu vi vocês falando de diversas coisas, como frango com batata doce, o Felipe Neto. Como é que há esse percurso de, pô, beleza, deixei de ser aquele cara que apareceu na internet, ou faço algo por gostar, para ser uma responsabilidade para sustentar a família ou qualquer coisa parecida? Então, você tem que lembrar que, como eu te falei, tem vários caminhos. Não joga, não. Tem vários caminhos. De repente, o blog pode te abrir uma porta para você conseguir um emprego legal. Ou não necessariamente você vai viver do blog em si, mas você vai perceber pelo nível de audiência, né? Você vai ver se aquilo realmente pode se tornar um negócio ou não. O que você acha? Exatamente. A aceitação do público. Eles que são o seu maior guia. O público acessando o teu site, seu conteúdo repercutindo pela rede, é o teu melhor sinal, sempre. Então, você vai ter que transformar aquilo num negócio mesmo, entendeu? Na verdade, pode falar. O que falta exatamente é você assumir aquilo como efetivamente a sua fonte de renda e fazer um trabalho ativo, aquilo que a gente estava conversando, de o seu negócio funcionar. E aí é visitar cliente, identificar possíveis clientes que vão anunciar com você, possíveis formatos de conteúdo participativo. Você falou que era de literatura, né? Não, era um blog de suporte técnico. Entendi que era de literatura, desculpa. Vamos supor que seja literatura. Você consultar editoras, ver que lançamento conjunto você pode fazer com a editora. É um trabalho comercial. A gente, quando está muito ligado na produção de conteúdo, esquece que existe um iceberg por baixo aí da linha da água, que é o trabalho comercial para aquele conteúdo funcionar. Que, às vezes, nem sempre é grana que você vai investir no Facebook ou em Google AdSense. É visitar clientes, visitar agências, que são seus grandes contratantes, esse tipo de coisa. Perfeito. Fazer o famoso Media Kit. Exatamente. E paciência, fazer. A gente fez, eu pelo menos fiz o Chongas por livre e espontânea vontade durante, sei lá, 6 anos, até eu procurar, uma agência me procurou para anunciar. Eu falei, porra, ok, eu vou te dar meu Media Kit, mas você aceita meu currículo também? Para poder trabalhar em algum lugar e algo que fosse maneiro para mim, algo com que eu me identificasse. E daí, lá dentro, eu trabalhei acho que 2 anos só dentro dessa empresa e o Chongas começou a dar certo, porque foi na época que os blogs começaram a subir, e o Chongas foi junto, e daí eu comecei a sair da empresa para ficar só com o Chongas. Então foram 6 anos, todos os dias, fazendo posts, mais de, sei lá, uns 5, 6 por dia, todos os dias, tirando o final de semana, que eu precisava viver, mas porque eu queria, assim, porque eu achava maneiro, sabe? Porque eu achava legal ter os comentários, ler os comentários, responder, eu achava legal ver as visitas crescendo. Assim como todo mundo começou. Eu sei que todo mundo que começa hoje em dia começa com a ideia de ganhar dinheiro. Lógico, ninguém sabe que é possível. Quando a gente começou, a gente nem sabia que era possível. Eu falava, caraca, será que isso aqui vai dar certo? Eu não tinha a menor ideia que dava para ganhar dinheiro com isso. Ninguém tinha ideia que dava para ganhar dinheiro. Sabia que eu acho que muitas vezes é isso que faz não dar certo? Essa coisa de já vou começar a ganhar dinheiro? Sim, eu acho é verdade. Porque, assim, eu tenho uma pequena startup também, junto com meus irmãos, que distribui produtos para cachorros e tal, umas caixinhas chamadas Dogbox. E a gente teve que consultar muitos blogs para anunciar. E, às vezes, o cara tinha 3 meses de post, toma aí meu Media Kit, 5.000 publi editorial. Assim, como assim? Eu tenho 10 anos de blog e nem eu cobro isso, porque eu acho que não vale ainda. Pois é, sabe? tem que... Não adianta, eu acho que essa fome por ganhar dinheiro, outra coisa que o Flávio falou muito importante, é a filosofia bootstrap, né? Você não depositar todas as suas esperanças numa única iniciativa, porque a internet ela vive de muitos fluxos e muitas manias que vêm e vão. Então, assim, sempre ter um portfólio de projetos que você está trabalhando e tentando investir, vendo qual que vai dar mais certo. Deixa eu só fazer um comentário antes. Faltam 5 minutos. Só fazer um comentário antes. O Flávio falou da época que ele ficava fazendo post todo dia. O Guga está falando. Oi, Flávio, tudo bom? Prazer. Eu falei, quem que está falando, cara? Sou eu. Estou ouvindo voz. O Flávio estava falando dessa época dele, da decisão de sair do trabalho, ficar vivendo os Chongas. A gente trabalhava junto nessa época, por acaso até. Eu era analista de suporte numa agência. E eu lembro do Flávio postando toda hora, intervalo do almoço, ele estava postando, toda hora ele estava postando. E eu lembro daquela fase até dele aparentar estar um pouco mais triste no trabalho, né? Pensando o que ia fazer. E a gente sempre conversando até, papo de almoço, ele falou, cara, não sei o que eu faço, não sei o quê. Quando a gente começou a conversar até furado, que ele mostrou que eu estava falando, eu falei, cara, tá muito legal, tá dando muito certo, arrisca, não tá vendo que dá certo? Acho que todo mundo falou isso com você na época, porque no momento que ele estava com esse pensamento, o site dele estava muito bem na época. Todo mundo deu um grande incentivo para isso, todo mundo
era uma agência, todo mundo trabalhando nisso. Estava vendo isso tudo crescer muito bem, e o Flávio, na época, crescendo muito bem junto com isso. Não, Então foi um período bem difícil até a decisão dele, mas foi bem legal ver aquilo, né? Mas se não tiver essa paixão que o Flávio estava descrevendo, tipo, não vai dar certo, cara. Se a paixão for pela grana que aquilo vai render, não vai funcionar. Você tem que ter uma ligação emocional com aquilo ali, uma coisa mais profunda do que só olhar para a vaca e ver o leite, entendeu? E sobre a paixão, a minha paixão é o humor, ao que me parece. A sua tecnologia, o seu humor também, empreendedorismo e relações com pessoas. Então, qual é a sua paixão, sabe? O que você realmente gosta, assim? Independente que seja, tem gente que dá certo pra caramba falando de tecnologia, sabe? Tem gente que dá certo pra caramba falando de coisas, às vezes, simples, assim, coisas da vida, que seja. Mas o cara fala da vida de um jeito tão maneiro. Por exemplo, tem um cara, um chileno, chamado Rolas. Opa. Aqui eu me engasguei onde eu não deveria ter engasgado. Se entregou, pô. Não aplaude, pelo amor de Deus. E com isso a gente descobre o nome do swingueiro. E com isso a gente descobriu o nome do swingueiro, né? Encerrada a questão. Ele chama, um vlogueiro chileno, chama Rola Soy Germán. Rola em espanhol, não é a rola em português. É um moleque que fazia vlog sobre a vida, falando de coisas da vida, só que é um moleque engraçado. Hoje ele tem 19 milhões de inscritos no canal dele, é um dos maiores youtubers do mundo. É um moleque chileno e cada vídeo dele, se você abrir lá, tem 35 milhões de views, 21 milhões de views, 19 milhões de views. Ele é maior do que ele é maior que o Porta dos Fundos, Parafernália e o Galo Frito juntos, que são os 3 maiores YouTubes do Brasil. Um moleque chileno, sabe? Compromissado, né? Totalmente fazendo a parada dele. Porque ele resolveu se filmar e falar da vida de uma maneira engraçada, leve, sabe? Que seja. Se for isso que você curtir, fala sobre isso também. Inclusive, tem muito mercado para isso. Tem mercado? Porra, tá bombando. Então é isso, fala do que você realmente curtir, da sua paixão, mas fala bem mesmo. A Denise falou muito por alto. A Denise falou muito por alto de uma coisa que... Eu não sou criador de conteúdo, eu consumo conteúdo, mas tem uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que isso é uma praga hoje em dia. É uma tendência do clickbait, as 10 reações, não sei o quê, as 10 melhores maneiras. Você não vai acreditar no que esse gato fez quando o cachorro chegou do lado dele. E é uma tendência que tudo está caminhando para isso. E eu queria a opinião de vocês sobre isso, se isso é uma coisa inevitável, se isso está certo, como é que a gente foge disso? Graças a Deus, o Facebook vai banir isso. Ele vai acabar com esse... Na verdade, eu acho que isso é culpa do Facebook, porque esse tipo de clickbait e formato de conteúdo, ele vem uma necessidade de você vencer o algoritmo, né, do Facebook, que é absolutamente cruel no que se refere a esconder conteúdo. Então, assim, só que eu discordo um pouco que está tudo caminhando para isso. Tem grandes sites que não usam um clickbait. MeioBit é um, por exemplo. Não usa um clickbait para pegar audiência. Eu acho que a gente está se viciando nesse tipo de conteúdo em função do algoritmo do Facebook. Eu acho que é uma equação um pouquinho diferente. Eu tenho uma coisa muito eficaz para esse tipo de conteúdo. Quando aparece alguma coisa dessa na minha timeline, eu mando ocultar tudo daquele canal. Porque se o cara tem que partir para esse tipo de formulazinha para conseguir um clique, cara... Entendeu? Para mim, já não vale a pena acompanhar aquele canal. Então, nada contra. Eu sei que tem sites sérios aí que trabalham só com lista e tal. Não vou criticar aqui. Mas, para mim, pelo menos como consumidor, não funciona. Então, eu aconselharia todo mundo a fugir desse tipo de modinha, entendeu? Porque, a Denise falou, vai ser, de repente, punido pelo Facebook, não sei o quê. O Facebook já é tipo uma caixa preta do caramba, né, cara? A gente sabe que muito do que você tinha de alcance orgânico lá não existe mais. Eles querem mesmo forçar você a pagar pela tua divulgação. Nem todo mundo pode pagar o que eles querem que... Mas sabia que eu acho que eu estou lendo uma tendência aí de uns 6 meses que grandes sites todos estão investindo muito nas suas newsletters. The Verge, Engadget, Mashable. Assim, eu vejo muito claro isso. Assim, já tem uma fuga de consumo de conteúdo, de timeline, de newsfeed, indo para excelentes newsletters, muito bem editados. Então, eu acho assim, já tem algum movimento, mesmo que incipiente no momento, de você fugir disso. Enquanto leitor, você falou que consome conteúdo, cara, assina a newsletter dos bons sites que você curte, que vai chegar no teu e-mail o melhor conteúdo, sem precisar passar por aquela E com métricas, né? E com métricas. Sim. Cliques, quantas pessoas abriram.
a métrica está lá também. É importante para a marca. A gente tem um produto que, rapidinho, que a gente está testando, ainda não deu tanto resultado, mas começou, que é mandar por WhatsApp. Então, a pessoa entra lá, coloca o número dela, e, a partir do número dela, a gente cria uma lista de transmissão e começa a mandar a publicação explicando o que é, um videozinho, dependendo do que for, e o link para a pessoa acessar. Pelo celular, ela entra no site. Legal. Eu visitei o pessoal lá do Jornal Extra, que eles estão recebendo também bastante conteúdo via WhatsApp. E, assim, várias matérias de capa do jornal, por exemplo, aquele vídeo daquela mulher sendo arrastada pela polícia, chegou via WhatsApp. Então, assim, é muito interessante isso. Flávio também recebe muita coisa por WhatsApp, né? Por WhatsApp. Sim, através do Kibiloco a gente recebe muita coisa via WhatsApp. Porque é muito fácil, né? Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira. Eu não estou falando besteira, na verdade, porque eu ouvi isso de uma fonte certa. Hoje, a maior rede de compartilhamento de vídeos não é mais o Facebook, não é mais o YouTube e nem o Facebook, é o WhatsApp. Então, hoje o WhatsApp ele serve mais vídeos do que o YouTube. Você vê o tamanho que é o WhatsApp. E só te respondendo rapidamente sobre clickbait, se o cara precisa fazer isso para o conteúdo dele ser visto, é porque o conteúdo dele não presta, entendeu? Então, você vai entrar uma vez e não vai entrar nunca mais. Diferente do site que você entra, gosta e vai voltar amanhã, porque sabe que vai ter o conteúdo bom de novo. Meus amigos, tem só mais uma perguntinha aqui. Fala aí. Considerando o novo algoritmo que o Facebook está usando, que é praticamente um criminoso, e se a pessoa que curtiu seu site no Facebook, foram 1.000 pessoas mês passado, esse mês ele vai reduzir para 500, para te obrigar a gastar dinheiro e incentivar suas publicações. Qual é o ponto de vista que vocês têm sobre essa prática criminosa do Facebook? Não é criminosa, porque o quintal fechado é deles, entendeu? Então, eles decidem o que eles vão fazer. A gente é que não pode achar que o Facebook é a internet inteira, e não é, entendeu? E não é. Muita gente entra no Facebook de manhã, só fica ali no Facebook o dia inteiro. É uma pena, porque existe um mundo inteiro de internet fora daquilo. Eu acho que o Facebook está fazendo a parte dele, que é querer ganhar dinheiro de todas as maneiras, e eu não concordo, mas não vou falar que é uma prática criminosa, não sei vocês. O Zuckerberg está mais do que certo. Eu, se fosse dono do Facebook, faria o mesmo, inclusive. A ferramenta é minha, e como dono daquela ferramenta, eu desenvolvi esse tipo de mecânica para que aquilo funcionasse. Se todo mundo aqui resolveu fazer parte daquilo ali, e eu não estou obrigando ninguém, né? Então a culpa não é minha, aquilo deu certo. É evidente que é ruim, mas é a ideia do cara e está todo mundo lá porque quer, e não porque ele obriga. Então, é assim que funciona. E a gente vai ter que sempre se adaptar, mudar a nossa atuação lá, para fugir disso, ser criativo, desviar um pouco dessa norma dele e tentar o sucesso lá de qualquer jeito, né? Tem um estudo que diz que se tu tem 300 amigos no Facebook, entre os teus amigos compartilham e curtem, você receberia 15.000 publicações por dia. Então, não é humano. O próprio volume já inviabiliza que você veja tudo que os seus amigos ou suas páginas que você curtiu, né? Não é humano, é óbvio, que o Facebook faz, na minha opinião. Mas eu acho que o jeito é driblar. Se tem uma época que as fotos, post com foto, está dando mais audiência, investe, publica tudo assim. Se depois são os vídeos, publica mais vídeos. Tu tem que driblar esse número. E o que a gente faz no Kibiloco, por exemplo? O Facebook, eu estava até falando para eles, de março do ano passado até novembro, a gente foi de 400 mil likes para 1 milhão de likes. De novembro do ano passado até hoje, já vai completar um ano, a gente teve 80 mil likes. Só. E publicando igual, do mesmo jeito, e nunca gastamos um centavo com isso. Tudo do Facebook que resolveu fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente usa aquela ferramenta, a gente entende que aquela ferramenta é importante e usa ela para simplesmente replicar o que a gente faz no site. Onde é que a gente ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro no site? Então, é aqui que a gente tem que... esse aqui que é o nosso foco. Então, é no site que a gente vai trabalhar de forma a fazer o melhor possível, sabe? E o Facebook é meramente mais uma ferramenta para dar, para levar, para ser mais um caminho maneiro para que as pessoas possam chegar no nosso site. Pois é, eu conheço muitos blogueiros que simplesmente pararam de publicar no Facebook, eles só deixam na ferramenta do WordPress automática publicar. É um caminho, mas aí o alcance vai ser menor ainda. Então, você tem que pesar, tá tudo bem. A gente tem que pesar isso e ver o que vale a pena para você. E como a Denise falou, também se adaptar ao momento que você está sentindo, o que está acontecendo. Por favor, não faça as listinhas se o cachorro, entendeu?
o que acontece. E não faz isso. Isso realmente não recomendo e o Facebook também não recomenda. Acabou o nosso tempo, gente. Por mim, eu ficava aqui falando mais às 4 horas. Muito obrigado. Não dá para falar mais uns 15 minutos? E tenham a iniciativa de fazer. Façam. Exatamente. Faz toda a diferença, né? Agradecer a presença de vocês, ótimo painel. Acho que todo mundo curtiu bastante. Pedir desculpa para o pessoal que não deu para ter tempo para todo mundo perguntar, porque a programação já está um pouco atrasada. Muita gente quis fazer pergunta. Acontece, desculpa.